aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de vocês conhecerem a minha edição do Oscarito e Grande Otelo. E gente, dessa vez estamos falando de uma edição realmente rara, de uma coisa que tá difícil de encontrar por aí. Na verdade, até eu encontrar esta edição em um sebo, eu nem sequer imaginava que um dia haviam existido revistas em quadrinhos do Oscarito e Grande Otelo. Olha só, muita gente hoje em dia, principalmente essa geração mais jovem, talvez nem saiba quem foram Oscarito e Grande Otelo. Eu, na realidade, na minha época de juventude, já não sabia quem eram, né? O Grande Otelo ainda peguei uma última fase dele com aparições na TV, em programas humorísticos, mas já não tinha mais nenhuma relevância, ele já estava no fim da vida. Mas essas revistas aqui, né, esses quadrinhos, né, da editora La Selva. Eu tenho mais algumas coisas da editora La Selva, eu acho que eu tenho mais algumas revistas de terror que futuramente vão aparecer aqui no canal. Esses quadrinhos foram feitos na época em que Oscarito e Grande Otelo estavam no auge, né? Nessa época, estamos falando dos anos 50, tá? São revistas em quadrinhos dos anos 50, essa é a número 15. E naquela época eles estavam no auge. Naquela época o cinema no Brasil, de certa maneira, estava sofrendo um grande investimento, principalmente nesse lado do humor. Haviam personagens como Mazzaropi, né, o Palhaço Arrelia, que faziam muito sucesso na época e que todos eles, como normalmente acontecia, e cara, na verdade acontece até hoje, parece que essas coisas não mudam, eles fizeram um grande sucesso nas telas do cinema, grande sucesso até na televisão e acabaram indo parar onde? Nos quadrinhos. Alguém achou que era uma ótima ideia fazer revistas em quadrinhos dos caras. E eles tiveram, então, durante algum tempo, o seu período como personagens dos quadrinhos. Não tenho nenhuma edição dos outros, eu sei que existiram histórias em quadrinhos do Mazzaropi, do Palhaço Arrelia, né, alguns outros personagens que a gente não espera ver. Mas eu só tenho essa, é uma edição que, olha só, infelizmente, né, já está bem castigada, ela está exatamente como eu a comprei. Mas eu não poderia perder quando eu vi, porque eu achei curioso demais. Era uma revista que contava com grandes artistas da época, tá? Houveram grandes desenhistas e grandes roteiristas daquela época, gente conhecida deste meio na época, que envolvida com a produção. Aqui vocês podem ver, ó, a história de Cláudio de Souza e desenhos de Eliton Tomás, né? Pessoas na época muito conceituadas. Houveram outros artistas, todos muito conhecidos. E claro, como não poderia deixar de ser, as histórias eram todas voltadas para o humor. Os desenhos eram realmente bons, cara. Olha só, se você conhece Oscarito e Grande Otelo, você não conhece, pesquisinha rápida aí no Google vai resolver seu problema. E você vê as feições dos personagens desenhados aqui. O trabalho era bom. O quadrinho é preto e branco, bastante clean, bastante limpo na maioria das cenas, né? Mas mesmo assim com muita vivacidade e com muito realismo, né? O humor da época, o humor dos anos 50 é um humor simples, né? Um humor cheio de piadas voltadas para o pastelão, né? Para aquele cômico mais infantil. Essa é uma época em que a gente tem que lembrar também que quadrinho era realmente feito para o público infantil, né? Tanto que aqui infelizmente botaram esse precinho em cima que eu não ousei tirar para não danificar mais ainda a revista, mas essas histórias em quadrinhos, essas revistas eram das diversões juvenis, né, da editora La Selva. Por quê? Porque na época realmente, de fato, quadrinho era coisa para as crianças, né? Eram coisas
para meninos e meninas e quem sabe adolescentes, dependendo do caso. O público-alvo eram realmente as crianças. O público-alvo dos filmes dos caras eram muito as crianças, mesmo do Oscarito e Grande Otelo, sempre havia um grande apelo em busca do público infantil. E as histórias em quadrinhos, é claro, não eram diferentes. Os caras aprontavam muitas confusões, se metiam em muitas enrascadas, muitas frias. Eram dois vagabundos que não queriam saber de trabalhar, só queriam se dar bem e tal. E tudo girava em torno disso, como aliás, de certa maneira, também era nas histórias dos filmes dos caras. A revista não fugia a essa regra. Eu não sei dizer quantas edições ao todo os quadrinhos do Oscarito e Grande Otelo chegaram a ter. Não sei informar. Mas eles tiveram aí o seu período de publicação e o seu sucesso, com certeza muito modesto comparado ao que foram os filmes na época. Mas só o fato de terem julgado que lançar revistas em quadrinhos com os caras era algo que valia a pena ser feito, já dá uma ideia da popularidade que eles tinham na época, né? E é isso aí. Temos aqui Oscarito e Grande Otelo, anos 50. Quem gostou, deixa like.